E aí, pessoal, tudo na paz? Tudo tranquilo? Espero que vocês tenham uma semana abençoada. Bom, essa é a parte final da resolução de problemas sobre trabalho. Pega aí sua apostila 2, página 191. Eu vou resolver todos nessa aulinha aí, para a gente fechar, tá joia? Bons estudos! Bom, como sempre, gosto de fazer um resuminho, né? Mas agora é mais rápido, ó. Como é que você calcula o trabalho de um gás, né? A quantidade de energia que ele gasta aqui para empurrar esse êmbolo. Se a pressão for constante, pressão vezes a variação do volume, e eu sempre falo para vocês, cuidado com a unidade de medida, né? Pressão variável, a área do gráfico. Se for um ciclo, a área interna, legal? E cuidado com os sinais. Expansão, trabalho positivo, compressão, trabalho negativo. Vamos lá. Exercício 1, página 191. Veja, um sistema realiza o ciclo de A para A, representado na figura seguinte. A partir do gráfico e baseado em seus conhecimentos de termodinâmica, é correto afirmar que, vamos lá, vamos fazer. Letra A. O trabalho realizado durante a transformação cíclica foi nulo, porque a situação final do gás é exatamente igual à situação inicial. Bom, houve realmente um ciclo, mas teve trabalho. Como que você calcula o trabalho? Pela área interna do ciclo, tranquilo? Basta então calcular a área interna. Isso aqui formou um quadradinho, então é fácil da gente fazer. Um retângulo, na verdade, né? Então, como faz a área? Veja, a base, que vai de 1 para 3, então 2, vezes a altura. A altura é de 1 para 2, que vale 1. E cuidado com os multiplicativos que aparecem aqui. Ó. Então, aqui, vezes 10 à quinta. Então, 1 vezes 10 à quinta vezes 2, base vezes altura, você tem o trabalho total do ciclo 2 vezes 10 à quinta joule. Facinho, né? Veja, pessoal, uma coisa que você tem que olhar. Como é sentido horário, o ciclo no sentido horário, o trabalho é positivo. Então, a resposta, letra D de dado. Facinho, né? Vamos fazer mais um. Exercício 2, página 191, mais ou menos a mesma coisa, só que é literal. Um gás ideal, inicialmente a pressão P0, volume V0, experimenta uma evolução cíclica de A para A, como ilustrado na figura. Calculando-se o trabalho realizado, qual é o valor? Pessoal, mais uma vez, calcula a área dessa parte, né, a área interna, sempre a área do ciclo. Se eu quero o trabalho do ciclo, você calcula a área interna lá da figura. Aqui vai ser também um retângulozinho. Então, base vezes altura. Ó, a altura de P0 para 3P0, 2P0, vezes a base de V0 para 3V0, 2V0. 2P0 vezes 2V0 dá 4P0V0. Resposta, letra B de bola. Bem simples, né? Então, o que vocês estão revisando? Trabalho de ciclos termodinâmicos. A área fornece, a área interna, né, do ciclo fornece o trabalho do ciclo. Agora, exercício tarefa, página 191. 10 moles de um gás ideal realizam a transformação de A para A, mostrada na figura dessa questão. Qual é a alternativa? Cuidado aqui agora, ó, incorreta. Bom, o trabalho total realizado pelo gás no ciclo A, B, C, D, A vale 8 joules. Bom, mais uma vez, nem marquei aqui, ó, o trabalho vai ser dado pela área interna do ciclo. Fazendo a continha, ó, de 1 para 3, 2, de 2 para 6, 4. Não tem multiplicadores aqui, né? Já está direto. Então, o trabalho do ciclo, 8 joules. Então, essa frase aqui é verdadeira. Lembra que ele quer a incorreta. Tranquilo? Outra, o trabalho realizado para ir de A para B apenas. Ó. Quando você quer o trabalho de A para B, o que você faz? Ou você pega pressão vezes a variação do volume, já que a pressão aqui é constante, ou calcula a área da reta até lá embaixo. A área aqui é mais fácil, né? Então, ó, base 2 vezes altura 6, dá 12 joules. Então, o trabalho de A para B, realmente 12 joules. O trabalho de B a C, veja, de B para C, não tem variação de volume. Para ter trabalho, tem que ter variação de volume. Como a variação de volume é zero, realmente o trabalho de B a C é nulo. E o trabalho de C a D, o que você vai fazer? Ó, de C para D é uma compressão a pressão constante. Também pode usar P vezes ΔV, mas também pode calcular essa área de baixo. Ó. Só que cuidado, como é uma compressão, o resultado tem que ser negativo. Cuidado com os sinais. Né? Então, é o meio externo comprimindo o gás. Bom, calculando a área, 2 vezes 2, menos 4 joules. Então, o trabalho realizado de C a D em módulo, tudo bem que ele fala em módulo, mas aqui fala 6 e, na verdade, é menos 4. Tá joia?
Pessoal, então a resposta aqui é a letra D, mas veja, essa área grande menos essa área aqui, ó, né, vai te dar a área do ciclo. Olha só, 12 joules menos 4 joules vai dar 8 joules. Por esse motivo, o trabalho do ciclo é a área interna do ciclo. Tranquilo? Então, a resposta letra D de dado, bem tranquilo. Vamos fazer outro. Agora, pessoal, exercício da FUVEST, ó, relativamente recente, né? Exercício 2 da página 191. Considere uma máquina térmica que N moles de um gás ideal execute um ciclo indicado no gráfico pressão versus volume. Sendo T a temperatura do gás, considere as relações. Bom, exercício que você vai analisar as temperaturas, qual temperatura que é maior. Pessoal, vou te dar uma dica preciosa, presta bem atenção para você fazer o exercício com mais agilidade. Vamos lá. Como que eu sei se a temperatura é igual, se ela é maior, menor, quantas vezes maior? Pela equação de Clapeyron, PV é igual a nRT. Bom, se eu mantiver o mesmo número de mols e como R já é uma constante, então o ponto que tem maior valor de temperatura é o ponto que representa o maior produto PV. Então você vai olhar isso aqui, ó. Quanto maior o produto PV, maior é a temperatura T. Então eu vou pegar cada ponto agora e vou calcular o produto PV. Por exemplo, no ponto A, PA vezes VA dá quanto? Ó, V0, que é o volume, vezes a pressão, que é 2P0. Então, esse produto vai dar 2P0V0. Aguenta aí, grava aí. No ponto B, ó, então eu peguei o produto PV, vai ser pressão de 2P0, vezes o volume do ponto B, que é 2V0. Isso vai dar 2 vezes 2, 4P0V0. Então, olha a análise que eu vou fazer aqui, ó. Quantas vezes o produto PV do ponto B é maior do que o produto PV do ponto A? 2 vezes, tá vendo? Se o produto PV é o dobro, a temperatura é o dobro. Tranquilo? Sempre lembrando em Kelvin, né? Temperatura absoluta. Vamos fazer para o ponto C. Pressão do ponto C vezes o volume do ponto C. Então, é P0, né? A pressão P0 e o volume 2V0. Isso vai dar 2P0V0. Então, veja. O produto PV do ponto A é o mesmo produto PV do ponto C. O que acontece, então? São pontos de temperaturas iguais. Então, o ponto A e o ponto C são dois pontos que passam pela mesma isoterma. Olha uma isoterma passando aqui, ó. Olha a curvinha aqui passando por A e passando por B. Mas para você provar se passam pela mesma isoterma, tem que ter o mesmo produto PV. Tranquilo? E por último, moçada, o ponto D de dado, ó, é o produto PV, vai ficar P0V0 apenas, né? Veja que o ponto D é o ponto que tem o menor produto PV. Então, nós temos a seguinte relação de temperatura. Qual é o maior produto PV? O maior produto PV é o ponto B de bola. Então, esse é o ponto de maior temperatura. Depois vem o ponto A, juntamente com o ponto C. São produtos iguais, então as temperaturas são iguais. E o menor produto, que é o ponto D, tem a menor temperatura, tá? Então vamos ler a alternativa. Temperatura de A é igual a 4 vezes a temperatura de C? Ora, temperatura de A e de C são iguais. Então esse item já está errado. E no de baixo, a temperatura de A é igual a de C. Legal, a gente provou aqui, né? Porque tem o mesmo produto PV. E a temperatura de B, ela é 4 vezes maior que a de D? Vamos lá. D de dado, ó, P0V0. B de bola, 4P0V0. Se o produto é 4 vezes maior, realmente a temperatura é 4 vezes maior. Legal? Então, esse primeiro item está errado, esse aqui está certo. Beleza. E para a gente responder sobre o trabalho, né? Que muitos exercícios eles gostam de chamar de W, né? Então, seja W o trabalho realizado pelo gás no trecho correspondente, considere as relações. O trabalho de A para B em módulo é igual ao trabalho de C para D? Bom, pessoal, para calcularmos o trabalho de A para B, você sabe que é toda essa área aqui até lá embaixo. E o trabalho de C para D é essa área menor. Então, o trabalho de A para B é maior do que o trabalho de C para D. Maior em módulo, né? Então, esse item está errado, que fala que é igual, e esse item está certo. Portanto, a resposta é a letra D de dado. Ó, exercício da FUVEST. Tranquilo, pessoal? Vamos fazer outro. Exercício tarefa número 3, página 192. Um mol de gás ideal experimenta uma expansão isobárica representada no gráfico.
Adotando a constante universal 8,2, está no sistema internacional, julgue os itens. Número 1. A pressão do gás no ponto A é maior do que a pressão no ponto B. Pessoal, ele fala no texto, ó, expansão isobárica. Isobárica, as pressões são iguais, né? Então, esse aqui já é um item que está errado. E aqui foi realizado trabalho sobre o gás. Veja, não é uma expansão? Quando é uma expansão, o que você lembra? É o gás que realiza trabalho, não foi o meio externo que realizou o trabalho. Então, isso também está errado. Ó. Foi realizado trabalho sobre o gás. Isso estaria correto se fosse uma redução de volume, se fosse uma compressão. Nesse caso, na expansão, é o gás que realiza trabalho. E para a gente fazer os cálculos, vamos lá. Bom, primeiro passo. Como é que eu provo o valor da pressão? Eu vou escolher qualquer ponto, ou A ou B, e vou aplicar a equação de Clapeyron. Então, veja, a pressão eu não sei. Ah, isso aqui muita gente erra. Ó. Como que eu vou fazer com o volume? Tá vendo que isso aqui está no sistema internacional? Ó? Se está no sistema internacional, eu tenho que colocar o volume no sistema internacional, que é metro cúbico. E aqui está em litro. Ó. Então, eu vou pegar o ponto A de referência, o volume é 2,05 litros, e cada litro vale 10 a menos 3 metros cúbicos. Ó, já mudei aqui. Então, 2,05 litros é 2,05 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. O número de mols, 1. A constante R, 8,2. E a temperatura desse ponto, você tem no gráfico 250. Agora é só fazer continha. E é legal você passar o 2,05 dividindo antes de fazer esse cálculo, porque 8,2 dividido por 2,05 vai dar o número exato, dá 4, né? 4 vezes 250 é 1.000. Então vai ficar 1.000 dividido por 10 a menos 3, que vai ficar 10 a sexta. Então esse item aqui está correto, né? Esse a gente viu que está errado, esse também está errado e esse agora ficou correto. Agora, muita atenção, como que a gente acha o trabalho? Como a gente está fazendo muitos problemas em que o trabalho é determinado pela área, eu vejo muita gente já pegar essa área aqui e calcular. Cuidado! O gráfico que a área fornece o trabalho tem que ser pressão em função do volume. Veja que aqui é volume e temperatura, então essa área não está associada. Como você sabe que é uma expansão isobárica, como você sabe que a pressão é constante, você vai calcular o trabalho pressão vezes a variação do volume. Então, cuidado, hein? Para usar a área para calcular trabalho, tem que ser pressão, volume. Não é esse gráfico. Aqui você vai usar a fórmula, pressão vezes ΔV. Como a pressão é 10 a sexta e a variação do volume 2,05, veja, do ponto A até o ponto B, né? Aumentou de 2,05 para 4,10. Então, 2,05 e mais uma vez, ó, sistema internacional, metro cúbico. Olha como muitos alunos erram esse exercício por causa da unidade. Isso vai dar 2,05 vezes 10 a terceira, que é esse valor aqui, ó, 2050. Essa também está correta. Então, esse exercício é bom, viu? Cuidado com essas unidades. Vamos fazer, então, o último exercício. Bom, pessoal, o último exercício, o desafio da página 192, um exercício bem diferente. Vamos lá. O mol de um gás ideal experimenta uma transformação cíclica, representada no gráfico PV, como uma circunferência conforme o diagrama a seguir. Adote π igual a 3 sobre o ciclo. Vamos lá. Primeira frase eu não gosto muito, é um pouco polêmica, né? Fala que o gráfico, por não ser uma circunferência, contradiz o enunciado. O que ele quis dizer com isso é o seguinte. Veja que as dimensões do eixo x e do eixo y não são proporcionais. Você está vendo aqui, ó, por exemplo, na horizontal nós teríamos um diâmetro que vai de 2 a 4, ou seja, o raio é 1. E na vertical, o diâmetro aqui de 100 a 500 é 400, né? Ou seja, o raio é 200. Se a gente colocasse eixos proporcionais, isso dava uma elipse, ó, com esses valores. Essas medidas são chamadas de semi-eixo menor, semi-eixo maior. Pois muito bem, isso não é bem, então, um círculo. A resposta oficial desse exercício, eles deram como gabarito como errado. Mas é um item que não gosto muito, né? Porque realmente, quando ele fala, no enunciado, fala que é uma circunferência. Foi desenhada uma circunferência porque os eixos permitiram. Vocês estão percebendo que foi feita uma escala apropriada para que o desenho fique uma circunferência. Isso não quer dizer que vai contrariar o enunciado. Mas, enfim, não é uma frase muito legal, não fique muito preocupado. Agora, o restante aqui é bem interessante. Ó.
Ao percorrer o ciclo de A para B, o gás realiza um trabalho de 900 joules. Como que a gente vai fazer para calcular o trabalho de A para B? Ó? Seria essa área aqui, ó. Vamos marcar aqui. Seria toda essa área aqui de A para B até lá embaixo. Então, seria a somatória da área 1 mais a área 2. E eu já coloquei o valor intermediário aqui, que vale 300. Tá joia? Vamos lá. Como que a gente calcula essa área, então? Primeiro, se fosse do ciclo todo, ó, uma volta, eu teria que calcular a área não de uma circunferência, mas a área de uma elipse. O cálculo da área de uma elipse é π vezes A vezes B. Para fazer uma analogia, o círculo não é πr ao quadrado? Aqui seria π vezes, como se fosse um raio horizontal vezes o raio vertical. Tá joia? Então, para calcular a área total, seria 3, né, a aproximação, vezes a primeira medida, vezes A, que é 1, vezes B, que é 200. Isso vai dar 600 joules. Só que 600 joules seria a área do ciclo, né? Ele pergunta a área até lá embaixo. O que vocês estão vendo aqui, ó? Esse trabalho que ele pergunta de A para B seria a área 2, que é um retângulo, mais a metade da área da elipse. Como a área total é 600, então eu coloquei aqui, ó, 2 vezes 300, que é a área do retângulo, ó. 2 é a variação aqui, de 2 para 4, vezes 300, que é a altura. Então, essa é a área 2, mais 600 dividido por 2, que é a área do ciclo dividido por 2. Pois bem, essa continha dá 900 joules. Como é uma expansão, trabalho positivo. Então, essa frase está correta. Legal? Por que é um exercício de desafio? Muita gente não associa isso a uma elipse, né? Não lembra a área da elipse, por isso que é um exercício mais difícil. Agora, ao percorrer o ciclo de B para A, o gás recebe trabalho equivalente a 300 joules, ou seja, troca com o meio menos 300. Pessoal, de B para A agora, eu coloquei aqui embaixo, ó, de B para A, para a gente calcular o trabalho de B para A, seria essa área até lá embaixo, pintadinha aqui, ó. O que seria essa área? Veja, agora é a área do retângulo, seria essa área 2, né? Menos a metade da área do ciclo, ao contrário agora, né? E cuidado, como é uma contração de volume, é um sinal negativo, né? O trabalho realizado pelo gás vai ser negativo. Então, é a área do retângulo todo, menos a metade da área do ciclo. Então, vai ficar menos da compressão. A área do retângulo que a gente calculou aqui, lembra? Ó, 2 vezes 300, 600, menos a metade da área do ciclo. Isso vai dar menos 300. Então, realmente, o trabalho realizado pelo gás é menos 300. Está correto. E por último, sabendo que ao percorrer o ciclo completo, passa-se um tempo de meio minuto, podemos afirmar que tal ciclo corresse uma máquina térmica, sua potência útil seria de 20 watts. Como que a gente calcula potência? A potência é o trabalho, lembra? Energia por tempo. Então, se eu quero a potência do ciclo termodinâmico, eu pego o trabalho realizado no ciclo, que foi 600, a primeira coisa que eu calculei, dividido por meio minuto, que é o tempo. Meio minuto vale 30 segundos. Isso vale 20 watts e, portanto, o item está correto. Legal? Bom, pessoal, espero que tenham compreendido os problemas. A partir de agora, faremos revisão de toda a termologia que vocês viram. Então, muito obrigado, um abraço, boa semana para vocês.